Está no ar, no Divã do Gicovati. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a questão da mentira. E a mentira é uma coisa curiosa, é um processo mental que se manifesta talvez pela primeira vez pelos 4, 5 anos de idade, e é um sinal de inteligência, porque a criança tem já, a partir de um certo momento, a capacidade de saber que uma determinada coisa aconteceu de um jeito e falar que ela aconteceu de outro jeito, diferente daquele. Já subentende e pressupõe uma certa capacidade de abstração e uma capacidade de inventar uma história diferente daquela que ela viu acontecer. É evidente que as primeiras mentiras acontecem sempre relacionadas com a vontade de se livrar de algum castigo, de alguma punição. A criança diz que não foi ela que quebrou a vidraça com a bola, a criança diz que não foi ela que machucou o amiguinho e assim por diante. Na vida adulta, a coisa fica mais complicada, porque a pessoa não usa só a mentira para se safar de coisas que ela cometeu inadequadas. Apesar de que muitas pessoas continuam a fazer isso, outras não. Outras param totalmente de fazer esse tipo de mentira. E também outras pessoas usam as mentiras com intuitos claros de levar vantagem mesmo, quer dizer, de se beneficiar no trabalho, nos negócios, quer dizer, inventando histórias a seu favor e inventando histórias que venham a prejudicar, eventualmente, concorrentes, etc. Tem umas mentiras banais também, mas muito importantes porque elas costumam estar a serviço de incensar o ego da própria pessoa, quer dizer, o indivíduo falar coisas a mais sobre si mesmo, falar coisas que ele não fez, atribuir a si mesmo qualidades ou posições financeiras, enfim, posturas intelectuais, profissionais, que ele não tem, com o intuito de enganar ou seduzir, não é? Então, às vezes é o inverso, o indivíduo até pode agir se fazendo de coitadinho, com o intuito de despertar pena, com o objetivo sempre de obter benefício. Evidentemente que é muito difícil um indivíduo que mente ser uma pessoa confiável, né? Porque o mentiroso, evidentemente, é um indivíduo que você nunca pode saber se ele, naquele dado momento, sobre aquele assunto em particular, não está mentindo também. Muitas pessoas mentem e depois ficam incomodadas que elas são vistas como pessoas não confiáveis, como se todo mundo tivesse que saber exatamente qual é a hora em que elas estão mentindo e qual é a hora que elas não estão. Evidente que existem as pequenas mentirinhas assim piedosas, a gente falar bem de uma pessoa ou de uma coisa que leu, ou de um trabalho de alguém, quando isso não é muito verdadeiro, ou então aquelas mentirinhas que a gente fala para se desculpar de algum compromisso que a gente não quer assumir ou não quer participar, alguma festa que a gente tenta cair fora, inventando uma historinha, mas essas são mentiras que não mexem com o caráter, porque isto é apenas, vamos dizer assim, uma solução prática para não magoar tanto as pessoas, dizendo que, em vez de dizer eu não estou afim de ir na sua casa, eu invento uma história. Evidentemente, essas pequenas mentiras não mexem com o caráter, mas aquelas que incensam o indivíduo, que fazem com que ele se veja como maior do que ele é, aquelas que fazem com que o indivíduo se livre de encrencas que ele mesmo criou, ou aquelas que ele usa com o intuito de levar vantagem comercial, ou social, ou profissional, ou mesmo nas relações íntimas com as pessoas conhecidas, são manifestações de falha de caráter, manifestações típicas de pessoas falsas, oportunistas e, portanto, não confiáveis. Não adianta a gente pretender confiar em pessoas que mentem, porque a qualquer momento a gente pode ser vítima de uma dessas atitudes duvidosas da parte dela. Muito bem, temos já um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Doutor Gicovati, é o Marcelo de Brasília que está falando. Pois não, Marcelo. Doutor, meu problema é o seguinte, eu tinha um problema há um certo tempo aí de ejaculação precoce. Sim. Daí então eu procurei um urologista, falei para ele do meu problema, né? Aí ele me passou um antidepressivo, só que ele falou que você não poderia estar muito dependente desse remédio, que era melhor ver o resultado e depois estar tentando ver alguns exercícios para que o problema fosse superado da melhor maneira. Sim. Só que de lá pra cá eu tô tomando remédio, o remédio tem funcionado bem. Qual é o remédio? É um antidepressivo. Sim.
Eu não tô com o nome dele aqui. Quanto agora. tempo faz que você toma? Os antidepressivos todos funcionam bem para ejaculação precoce, porque, aliás, não foram inventados para isso. Isso é um efeito colateral desagradável do antidepressivo, mas que para quem tem ejaculação precoce parece como uma coisa formidável, entendeu? Ninguém sabia, quando inventaram os antidepressivos, que ia provocar isso. Isso é um efeito colateral ruim, mas que para as pessoas com ejaculação precoce funciona muito bem. E você está quanto tempo usando o antidepressivo? Tem mais ou menos um mês. Sei. E então eu fiquei preocupado assim se pode ter alguma sequela. Não. Quantos anos você tem, Marcelo? 23. 23. Não. O que acontece é o seguinte, o antidepressivo é para ser usado por tempo mais ou menos comprido sempre, entendeu? Comprido, a gente quando fala comprido é 50 a 150 semanas, qualquer coisa como 1 a 3 anos. Neste tempo você tem que aprender a ficar totalmente sem ansiedade na situação sexual, porque todo indivíduo que tem ejaculação precoce já fica preocupado se ele vai funcionar bem, se não vai, se vai decepcionar a mulher ou não. Estou certo ou não? Certinho. Então, e aí quando você pega confiança e se sente mais seguro, com menos ansiedade, é a hora de tirar o antidepressivo, porque aí você já não precisa mais dele, porque evidentemente você já ganhou confiança e algum controle sobre a ejaculação. Ou é perfeitamente possível a gente aprender a controlar a ejaculação. De maneira que você provavelmente vai acabar conseguindo isso e o remédio ajuda muito nesta fase de transição, nessa fase de aprendizado. Mas não é um mês, não. Não existe nenhum perigo e nenhuma coisa muito grave no uso de medicações desse tipo, sob controle médico e sob, vamos dizer assim, com a postura de bom senso e de confiança sua no médico e de bom senso sua também de não abusar, quer dizer, fazer a dose mínima, manter esta dose, fazer num horário que seja adequado, que não prejudique a sua firmeza na hora do trabalho, ou se, eventualmente para dirigir, ou para andar de moto, ou o que seja. Afora isso, não tem nenhum problema e realmente o mais relevante é você conseguir aprender a controlar esta ansiedade que tem a ver com a performance sexual, porque os homens com qualquer dificuldadezinha sexual ficam muito ansiosos, então eles vão para a cama, em vez de prestar atenção no que está acontecendo, eles ficam já encanados e com aquele problema na cabeça. Essa encanação impede que eles consigam superar as dificuldades, e é por isso que o remédio ajuda tanto, porque ele garante que a ejaculação vai acontecer num tempo razoável, aí você fica tranquilo e sem ansiedade e aprende, porque aprender a controlar é uma coisa quase automática, acontece quase que espontaneamente, assim como uma criança pequenininha aprende a controlar a urina na cama à noite, entendeu? Não nasce sabendo isso, mas aprende. Então, da mesma maneira, vai se aprender também a controlar a ejaculação e ter algum domínio sobre a situação. Não se preocupe, tome o remédio, aproveite o benefício do remédio e trate de ter as suas experiências com tranquilidade, porque provavelmente no fim de alguns meses você vai estar muito mais seguro e sob controle. E aí sim você vai saber mais ou menos, junto com o seu médico, a hora boa de começar a diminuir o remédio, que também tem que ser diminuído progressivamente, sutilmente, devagarzinho, para não provocar nenhuma sensação negativa. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui o e-mail da Andréia. Ela nos escreve o seguinte: tem um filho de 2 anos e 7 meses que só quer ficar sem roupas. Toda hora ele fica mexendo no pipi e dizendo que está duro. Já o repreendi muitas vezes, mas não obtive êxito. A professora da escolinha já me contou porque ele insiste em agarrar uma coleguinha da mesma classe. Queria uma orientação para saber o que fazer. Então, Andréia, o seu filho certamente é portador de um impulso, vamos dizer assim, sexual um pouco maior do que a média das crianças, né? Os meninos têm este gosto, e todos os meninos e meninas têm este gosto de aprender a se tocar, de curtir essa coisa de ter a sensação de excitação derivada da estimulação do toque das chamadas zonas erógenas, né? Do pênis do menino e também da região externa da vagina da menina. E eles gostam mesmo. A partir do fim do primeiro ano de vida, quer dizer, do primeiro para o segundo ano de idade, os meninos e meninas aprendem que esta é uma região do corpo cuja estimulação é muito agradável, provoca uma sensação gostosa, e eles aprendem e
cultivam este tipo de manipulação. Não é propriamente masturbação, porque não chega a ter ejaculação, não chega a ter nenhuma coisa desse tipo. Algumas vezes, alguns meninos realmente relatam algum tipo mínimo de ereção, né? Agora, não raramente também eles vamos dizer, juntam esse tipo de sensação com algumas coisas na linha, vamos dizer assim, da imitação daquilo que eles veem ou em outros programas, ou eventualmente até em algumas revistas, ou até acompanhando alguma coisa relacionada com a vida do próprio casal. Naturalmente pode acontecer deles acharem que aquela excitação pede essa coisa de agarrar a coleguinha da mesma classe. Isto, por exemplo, é uma coisa menos comum, né? E que eu acho que tem a ver mais com imitação. A excitação não. Querer se esfregar na menininha pode ser, vamos dizer assim, parte de alguma coisa que o menino, aos 2 anos e 7 meses, já viu em algum lugar, ou filme ou televisão, ou mesmo em casa, ou com algum irmão mais velho, ou com os próprios pais. Então, o que eu acho é o seguinte: não adianta repreender, né? Só talvez tem que ter um pouquinho de paciência e ir levando o menino calmamente para que ele desenvolva também outros interesses. Ele nunca vai deixar completamente de achar graça nas estimulações eróticas. Eu espero que você compreenda isso. Esse seu filho é um pouquinho a mais do que a média, mas os meninos e meninas todos, quando criança, têm gosto pelas intimidades chamadas autoeróticas. Quer dizer, todas elas são ligadas à manipulação das zonas erógenas. Você tem que compreender isso, tem que ter paciência, e não adianta repreender, porque a repreensão, ele não vai entender, porque não tem malefício para ninguém, não é nada, vamos dizer, que prejudique a sua vida, as suas funções, não tem por que ele achar que isto é uma coisa, vamos dizer assim, indecente, indigna ou inadequada. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Janaína. Pois não, Janaína. Oi, boa noite. Então, eu tenho uma filha de 12 anos e ela chegou pra mim e falou, né, que ela beijou um menininho na escola. Eu fiquei meio sem o que fazer com a situação, porque eu acho que ela é muito nova pra isso, que ela tem que ter outros interesses nesse momento, ela é criança pra mim. Mas pra você, Janaína, pra você ela é criança, mas ela já é mocinha ou não? Não, não é ainda. Sei. Tá, e aí, eu tenho medo de inibir ela na situação, depois ela não me contar mais nada e ela chegar a mentir pra mim, dependendo da situação que ela passar. E eu não quero perder essa confiança dela, porque se ela se abriu pra mim e falar, que acho que ela me considera uma pessoa de confiança dela pra contar tudo, né? Eu fico meio sem, não sei ainda tomar a decisão de como falar com ela na situação. Então, eu acho, Janaína, que isso aqui não deve ser tratado como uma coisa errada, e é assim mesmo, o tal do ficar nasceu justamente com meninos e meninas desta idade. Ela ficou provavelmente com menino da mesma idade que ela, ou não foi? Foi. Então, é uma coisa quase ingênua, é uma relação entre essas brincadeirinhas sexuais da infância e o início das manifestações da vida adulta. Na realidade, o ficar é uma coisa ingênua, é uma coisa boa, na minha opinião, justamente porque meninos e meninas trocam carícias muito superficiais, com criaturas da mesma faixa de idade. Antigamente não era assim, as moças iam se beijar ou só ter namorados mais tarde, e rapazes em geral um pouco mais velhos do que elas, não é? Então o ficar é uma coisa mais bonita, o ficar é uma coisa mais prática, é uma coisa ingênua e inofensiva. Eu acho que você deveria só sugerir à sua filha para que ela não ficasse fazendo isso toda hora e com todo mundo, porque até hoje, apesar de tudo, ainda existe um determinado grau de preconceito. E quando as meninas ou os meninos ficam, principalmente as meninas, ficam muito seguidamente com vários meninos, elas começam a ficar com o filme queimado perante os outros jovens da sua geração e da sua idade. Então, que ela faça isso de uma maneira bem suave, não exagerada, mas você não corta não, você só diga a ela que não tenha pressa, porque não vai faltar
é a oportunidade e a vida está começando nesse sentido. Começa com 11 anos, 12 anos, 13 anos. Nessa idade dela já tem muitas meninas que estão menstruando, já estão muitas meninas, portanto, que já são mocinhas, e ela provavelmente está imitando o padrão das coleguinhas dela. Não vejo nada de grave não, Janaína. E não se preocupe, porque isso não costuma evoluir de uma maneira ruim. Ao contrário, o fato dela ter uma boa relação, uma boa intimidade com você é que são a chave do negócio. Mantenha isso de todo jeito. Para poder manter a intimidade, não pode criticar, não pode censurar. Você pode até dar uns palpitinhos, mas de leve e sem criticar demais. Porque se você criticar demais, ela realmente vai começar a esconder as coisas de você. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? É Fábio, doutor. Pois não, Fábio. Tudo bem? Primeiramente é um prazer falar com o senhor. Muito obrigado, igualmente. E é uma honra. Escuta, doutor, eu tô com um probleminha no casamento. Quando eu tô longe da minha esposa, eu sinto muita saudade. E quando eu tô perto é aquele marasmo, sabe? E não é muito legal. Sei. Quanto tempo faz que você está casado, Fábio? Casamento, 13 anos. 13 anos. Mas juntos nós estamos 17. Quantos anos você tem agora? Eu tenho 37. Quer dizer, você está com ela desde os 20 anos, é isso? Isso, e ela tinha 13 anos quando a gente começou. Ela também, quando fica junto com você muito tempo, também acha um marasmo? Não. Creio que não, porque quando a gente tá junto, ela fala demais, sabe? É a situação de casamento mesmo, né? Não entendi. Fala muito, mulher fala muito, mas a gente supera isso aí, a gente deixa pra lá. Não, mulher não fala muito, não. Tem muito homem que fala muito também. Também, verdade. Tem muita mulher quietinha também. A minha não é não. A sua não é não. Não. Mas a gente supera isso aí. Sim. Mas o meu problema é isso aí, doutor. O que o senhor acha? Então, mas me diga uma coisa. Eu sei que supera, não estou achando que só por causa do fato da sua mulher falar. Mas o marasmo, quando ela fala muito, ou fica meio cansativo? Porque marasmo é o oposto de agitação. Marasmo é aquele mar de água parada que não acontece nada. Não, não acontece mais nada assim de agradável, uma coisa assim de, que legal, sabe? Sua mulher é carinhosa? Carinhosa, super assim, dona de casa, assim, sem reclamação também. Na cama também, tudo ótimo. Mas acho que a parte errada tá em mim mesmo, viu, doutor? Então você que é um encrenqueiro, não é? Porque na ausência dela tudo vai muito bem, né? Quer dizer, a única coisa que atrapalha é quando tá junto, né? Porque de longe você sente falta e gosta muito dela, né? Por exemplo, eu tô no trabalho agora, eu ligo pra ela, a gente conversa, a gente, sabe? É uma relação até legal. Não que seja ruim quando nós estamos juntos, né? Vocês brigam muito? Razoavelmente. Agora tá melhorzinho, mas já brigamos muito. Quem é mais briguento, você ou ela? Eu. Então, meu caro, você é que tem que criar juízo, porque quem está atrapalhando e criando um sufoco neste relacionamento parece ser mais do que tudo você. O casamento tem as suas repetições. Você está junto há 17 anos, não é? Você tem uma mulher, ela tem gosto em contar as histórias dela, nem sempre os homens têm muita paciência para ouvir as conversas de mulher. Os homens são engraçados, eles acham que eles podem contar todas as histórias que eles quiserem. Mas as mulheres, quando começam a contar os assuntos, ou da casa, ou de filho, ou relacionados com a vida delas, ou com os parentes dela, viram chatas imediatamente. E eles aí, então, acham que mulher fala demais, etc. Os homens falam também, mas os assuntos que os homens conversam, eles acham assuntos importantíssimos, e os assuntos que as mulheres gostam de conversar, eles acham todos chatos e desinteressantes. Então, quando está longe, provavelmente as conversas são mais do jeito que você quer. Quando está perto, ela também ocupa algum espaço falando das coisas dela. E aí, talvez, em certos momentos, fica menos interessante ou menos divertido para você. Eu acho que você é que está sendo um pouquinho chatinho, porque definitivamente a vida conjugal sua, pelo jeito, vai muito bem. Se não vai melhor, é porque você que é meio briguento, encrenqueiro, que podia ser mais dócil e mais doce, e que talvez fizesse muito bem para o casamento. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos o e-mail da Esther. Diz assim, no ano passado, conheci uma pessoa pela internet e nos falamos todos os finais de semana, nos vendo pela webcam. Há 5 meses estou programando uma viagem para ir encontrá-lo na Europa, mas há 2 semanas ele me contou que é portador do vírus de AIDS. A minha viagem ainda está de pé, pois estou apaixonada por ele, mas acho que ele demorou muito para me contar isso. Apesar de entender o lado dele, estou me sentindo traída. Estou agindo corretamente? Então, Esther, olha que situação delicada, né? Eu acho que você tem bons motivos, sim, para se sentir traída, porque, evidentemente, aconteceu, de fato, uma coisa grave. Quer dizer, a AIDS não é uma
uma doencinha qualquer. Então, este seu namorado, evidentemente, tinha que ter, talvez, avisado há mais tempo mesmo, porque você, dando a você a oportunidade de não se envolver efetivamente com ele, porque ele tem aí uma desvantagem prática não desprezível, não é? É um indivíduo, a vírus da AIDS, às vezes, conforme o tipo de pessoa e o tipo de vírus, pode ser uma doença que diminui o tempo de vida, de todo modo complica e atrapalha bastante uma vida sexual desprotegida. Então, naturalmente, existe sempre, pelo menos na cabeça da gente, até mais do que nos fatos, um certo risco de contágio e de contaminação e, portanto, era uma coisa que você, teoricamente, deveria poder, vamos dizer assim, ser privada da ideia de se apaixonar primeiro para depois ficar sabendo. Quando ele faz isso, ele faz, obviamente, por medo de te perder, não acho que fez de maldade fé, mas acabou prejudicando de alguma maneira você. Agora, eu acho que só mesmo indo lá, encontrando com ele pessoalmente, né? E vendo como é que você vai se sentir ao lado dele, vendo se efetivamente o dia a dia com ele é uma coisa que compensa essas desvantagens e principalmente se você vai conseguir ultrapassar esta sensação de traída, essa sensação vamos dizer, de ter sido prejudicada por ele de alguma maneira aqui ao longo da relação. De maneira que você teria que efetivamente ver como é que você vai sentir isto depois de encontrar e de conviver com ele efetivamente. Né? Quer dizer, acho que vale a pena viajar, sim, acho que vale a pena você tentar ver como é que você o enxerga pessoalmente, porque evidentemente nunca se encontraram. Então, aqui cabe essa experiência, essa oportunidade. Acho também que você tem que ser muito rigorosa com aquilo que você observar, talvez até um pouquinho mais rigorosa do que seria quando, se não houvesse essa dificuldade. Porque o vírus é um vírus grave, é um problema complicado, tomara que ele tenha tantas qualidades que possa superar essa limitação e que você também possa superar o fato, a mágoa e essa sensação de traição justa de ter sido informada disso tão tardiamente. Vamos ver como é que as coisas acontecem lá. Viajar, eu acho que está absolutamente certo. Agora vamos ver se ele tem todas as qualidades para justificar o empenho e o sacrifício que isso possa determinar na sua vida pessoal. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Boa noite. Boa noite. Aqui é o Antônio Carlos, está falando? Pois, seu Antônio. Eu queria dizer para o senhor o seguinte. Há 11 anos atrás, tive um relacionamento com a mulher, foi de um momento só, entendeu? E nesse relacionamento, ela com o tempo disse que engravidou, teve uma filha e disse que era minha. Eu nunca senti nada por essa garota esse tempo todo, entendeu? Nada porque para tudo tem que ter um princípio de amor, de amizade, de amor, para que você venha passar esse amor para a criança, né? E não houve nada disso, foi um momento de acidente na hora da transa, a camisinha chegou a estourar, foi só uma transa só. E eu fiquei 5 anos sem ter contato com ela. Ela veio me procurar dizendo que há 5 anos atrás o filho era meu e tal. Eu nunca senti nada por ela. E esse tempo todo que passou, a última vez que eu visitei ela, eu comecei a visitar para que eu pudesse tentar sentir alguma coisa por ela, né? E eu vi que isso aí não vinha acontecendo da minha parte. E a última vez que eu estive com ela disse assim que a mãe dela não permitia que eu fosse lá quando a mãe não estivesse. Eu senti um lado assim meio que como tivesse desconfiado de mim em relação à menina, entendeu? Aí eu aproveitei esse momento que ela contou pra mim que eu não poderia estar presente quando a mãe dela não estivesse, que daí eu desisti de vez, já não procuro mais. Eu aproveitei esse motivo. Eu já não procuro mais por causa disso daí. Sei. E você se sente mal não procurando? Não, eu me sinto até bem, entendeu? Porque esse tempo todo que eu tive procurando foi uma coisa assim bem artificial,
sem amor, eu não sinto nada por essa garota. Eu até desconfio que essa menina não seja minha, entendeu? Não, mas o Antônio Carlos, mesmo se for sua, não dá para sentir mesmo, porque a paternidade é uma coisa que não é de sangue, não é de visceral, não é das vísceras, porque isso aí é só a mãe que sente, porque a criança cresce no seio, dentro dela. A paternidade vamos dizer, uma afeição adquirida pelo convívio, não é? E essa afeição adquirida pelo convívio, naturalmente, não aconteceu no seu caso, porque você, essa criança foi fruto de uma relação sexual esporádica, ocasional, né, de uma fatalidade. Você ainda foi informado da existência dela 5 anos depois, quer dizer, ela ela já tinha 5 anos de idade quando você ficou sabendo da existência dela, então evidentemente que você ficou numa situação completamente distante desta criança. E naturalmente também com isso o sentimento paternal não se desenvolveu, o que é absolutamente normal. Né? O sentimento de pai se desenvolve com o convívio, se desenvolve na intimidade. E o sentimento maternal, não, esse existe desde o início, não é? Então, você viva a sua vida sem se afligir e sem angústia, porque é assim mesmo. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Lúcia. Pois não, Lúcia. Por favor, o senhor abriu hoje o programa falando sobre a mentira. Isso. Então, eu gostaria de saber se tem qual a melhor maneira de tratar um mentiroso dentro de um lar. Um filho com 22 anos, que o tempo inteiro subestima os pais, enfim, cria todas as mentiras possíveis, que está estudando, não está, que está trabalhando, não está. Enfim, ele se alimenta da própria mentira. Ah, não, ele sabe que está mentindo. Não, ele sabe. Se alimenta nada, é um safadão. Com todo respeito. Isso mesmo, eu também acho. Agora, o que fazer? O que o senhor acha melhor? Bater de frente ou se fingir de bobo? Não, bater de frente. E fingir de bobo, nada. Nada? Não, senhora. Tem que deixar bem claro para ele. O tempo todo? Bom, que ele está mentindo? Isso é anos já, não é um dia, 2. Mente, a vida dele é mentir. Sim. Então eu fico assim, imaginando, será que tem alguma maneira de falar como estancar esse processo? Então, mas aí talvez você tem que compreender o seguinte, que isso aí vamos dizer, houve uma falha no desenvolvimento moral deste seu filho, não é? Ele não desenvolveu um sentido de justiça, de preocupação com as outras pessoas, ele cuida só pelo jeito do dele, né? Isso é verdade. Então, esse tipo de personalidade em geral é egoísta, é estourado também, é mais extrovertido, falante, em geral sedutor. Ele consegue cancelar uma viagem de uma família. Ele consegue fazer isso. Como assim? Cancelar a viagem de vocês todos? Quietinho. Ele vai e cancela. Tem uma família feliz indo viajar, ele faz tudo. Inclusive isso. Então, mas qual é a família? Sua família? Isso. Como é que ele consegue ter tanta força assim, ô Lúcio? Então, quer dizer, ele não é meu filho, ele é meu sobrinho, na verdade. E eu fico vendo tudo isso de longe e eu fico assim, pensando, isso é patologia ou é só... Então, ou é uma outra coisa? Então, isso aí é muito difícil de falar, porque isso aí é um quadro fronteiriço, né? Em que, na verdade, uma patologia, é o que chama-se de distúrbio ou desordem de personalidade, mas é alguma coisa que não obrigatoriamente se trata como tal. As pessoas têm uma paciência, uma condescendência com esse padrão de comportamento mais egoísta, mais folgado, que não deveriam ter. A conduta certa é realmente agir de uma maneira bem radical, eu digo assim, no sentido de todos os privilégios, endurecer para valer, e deixar muito claro que todo mundo sabe que ele é um folgadão e que esse comportamento mais egoísta e mais, vamos dizer assim, de puxar a sardinha só para o seu lado, não está convencendo ninguém, que todo mundo está percebendo claramente tudo o que está se passando e que as pessoas têm mais que agir com rigor, vamos dizer assim, não pensando em patologia, mas pensando quase que em moral mesmo. Quer dizer, isto é falha de caráter, é falha moral e tem que ser tratado quase
quase como se fosse delinquência, e não como doença, porque é uma fronteira entre pode ser visto como doença, mas pode ser visto, e deve ser visto também como vamos dizer, uma falha grave de caráter que merece tratamento punitivo também, repressivo. Então a família tem que endurecer, a família tem que agir com rigor e ele tem que ser subtraído de todos os regalias e privilégios, porque não pode dar moleza para um filho desse jeito, senão, aí sim, que não modifica mesmo nunca mais, não é? É muito difícil tratar isso, mas tem que tentar, inclusive, buscar ajuda psicológica para ver se consegue algum avanço além da atitude mais firme da família. Muito obrigado pelo seu telefonema. E tem um e-mail aqui que é da Aparecida. Ela escreveu o seguinte: em outro programa, o senhor respondeu a um ouvinte que a penetração é para o prazer masculino. Cruzes, mesmo eu, que já tive um orgasmo clitoriano, penso que ser penetrada faz toda a diferença. Não importa se terei ou não orgasmo com penetração, embora a segunda possibilidade é melhor, claro. Não estou defendendo que a ereção deva durar muito, como era o caso da preocupação do ouvinte que ligou anteriormente, mas acho que a maioria das mulheres que conheço concordarão comigo. O que o senhor nos diz, então, Aparecida, eu quero dizer o seguinte, que você, obviamente, tem uma boa razão no seu e-mail e até mesmo na reclamação que você está fazendo da resposta que eu dei para esse ouvinte da outra vez. Você sabe, a gente trabalha como médico em clínica, eu converso com um paciente ou com uma pessoa cada vez. Aqui, quando eu estou respondendo uma pessoa, tem dezenas ou centenas de milhares de pessoas ouvindo aquilo que eu estou respondendo para aquela pessoa. Que às vezes eu tomo uma liberdade de falar de um jeito, como se só aquele personagem que eu estou falando no telefone existisse, o que está evidentemente equivocado. Agora, também não devo dizer a você o seguinte, que não é verdade que todas as mulheres, ou que a grande maioria das mulheres, gostem de se sentir penetrada. Veja a palavra mesmo como você escreve aqui, né? Ser penetrada faz toda a diferença. Além da palavra penetrada, na linguagem popular, existe também a palavra possuída, né? São palavras muito simbólicas e muito fortes, que envolvem, não obrigatoriamente só vamos dizer assim, a entrada do pênis na vagina, mas todo um significado simbólico do feminino, da mulher se deixando, vamos dizer, possuir realmente por aquele homem amado, e isto só tem sentido num clima romântico, e de fato aquelas mulheres que têm gosto pela condição feminina têm este prazer na penetração vaginal. Não são todas, não. Tem uma boa metade das mulheres que não fazem questão nenhuma disso e que tem todo o seu prazer, mesmo vinculado à situação clitoriana. Agora, que de fato você tem razão quando eu disse que erradamente, não é, que a penetração existe basicamente para o prazer masculino. Não é no sentido de que não exista prazer feminino. É que o orgasmo feminino quase sempre costuma acontecer através da estimulação clitoriana. O que não quer dizer que não exista um bom número de mulheres, você provavelmente fazendo parte dela e muitas das mulheres que você conhece, né? Um bom número de mulheres que têm grande gosto em se sentir possuída, penetrada, quer dizer, ter este papel feminino, né? Às vezes, inclusive, grande gosto de se sentir, mesmo na relação sexual, por baixo do homem, né? Quer dizer, o homem em cima dela e ela possuída, penetrada. Outras não, outras gostam mais delas ficarem por cima, né? Delas sentirem que tem o comando da operação. Você sabe, tudo isso tem muito de fisiologia sexual, mas tem muito de simbologia também. Tem muito de significado no imaginário das pessoas. O sexo continua sendo a coisa mais complexa e misteriosa justamente por causa disso, que por trás e por cima de uma coisa fisiológica simplíssima, existe todo um universo de fantasias e todo um mundo imaginário e simbólico que realmente pode complicar bastante a nossa maneira de ver a questão. Muito obrigado pelo seu e-mail e eu agradeço o fato de você ter me chamado a atenção para esse equívoco que eu cometi. Eu aprendi muito com isso, né? Que aqui quando eu respondo eu tenho que imaginar que tem milhares de outras pessoas me ouvindo, além da pessoa que está falando comigo no telefone. Muito obrigado. Temos mais uma ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Meu nome é Sônia. Pois não.
Estou falando do Rio de Janeiro. Pois não. Tenho 61 anos e sou avó de um neto lindo de 5 meses. Bom, objetivamente é o seguinte, eu criei minha filha só até os 10 anos. Depois ela ficou na casa do pai. Qual é o motivo? Eu era muito doente, tomava Gardenal e não tive amamentação. Não fui uma mãe como deveria ser. E sou punida até hoje por isso. Quando estou próxima da minha filha, que ela me chama, desculpa, eu estou um pouco nervosa. Mas ela chama você? Ela me chama porque ela mora em Miguel Pereira. E, bom, me chama, me briga, me ama, me chora, é tudo. E fica dizendo que ela me sentiu rejeitada por mim. E ainda fala isso até hoje? Fala. Quantos anos ela tem, Sônia? 39. Já estava na hora de ter superado isso, você não acha, não? Claro, mas eu acho que, doutor Gicovati, que há um problema histórico na minha família de esquizofrenia. E no período da gravidez dela, eu acho que aquilo detonou. Bom, acabou a gravidez, ela é uma ótima mãe e me procura, mas me se afasta, tem vergonha de conversar comigo perto da família do pai, que me detestam, que até hoje o pai dela fala que eu nunca fui boa mãe. Mas escuta, Sônia... Eu quero acertar isso. Espera um pouquinho. Você foi ou não foi boa mãe? Acho que não. Porque era muito drogada. Drogada por causa dos remédios? Do Gardenal, os remédios. Você tomava Gardenal porque tinha alguma... Por epilepsia. Por epilepsia, né? Sim. E a sua filha só teve esse comportamento em relação a você quando foi durante a gravidez ou já estava assim? Eu sempre teve Não, já estava. Então não tem a ver com procurava várias vezes ela e ela me rejeitava. Eu falo para ela, doutor Gicovati, o que passou não dá mais para ser resolvido daqui para frente. Porque meu neto está aí. E eu não sei como resolver isso. Eu só posso resolver se ela quiser se dar uma ligação, entendeu, doutor Gicovati? Eu não sei como posso ajudá-la. Então, veja bem, o que existe algumas vezes é que algumas vezes você tem que compreender que algumas pessoas usam esses traumas ou as coisas equivocadas que aconteceram na infância até para ficar faturando ou para ficar usando isso como arma, como instrumento de agressão, de vingança ou para obter algum tipo de benefício direto ou indireto. Eu acho que aos 39 anos de idade, já tendo vivido o que viveu, evidentemente a sua filha já tinha plena condição de ter superado todas essas coisas que aconteceram. É evidente que você tinha motivos também para ter as dificuldades que teve na educação dela, relacionados com a epilepsia, com o uso do Gardenal, que na época era o único medicamento que se usava mesmo, e provavelmente isso te fez menos dedicado, menos empenhado do que poderia ter sido. Mas nada disso com realmente tanta maldade ou má fé, quanto parece ser imputado a você. De todo modo, se a filha acha que tudo isso é horrível, ela tinha que se afastar de vez. Se ela afasta, aproxima, chama e depois agride, etc., parece que hoje ela está com mais problemas do que você. Então, ela é que deveria buscar tratamento e você deveria parar de ficar tão magoada com as dificuldades psicológicas dela. E também não acho que é o caso de se sentir responsável por tudo que acontece, mesmo quando as pessoas acusam. É muito banal e muito simplório e muito equivocado ficar acusando assim as pessoas. Eu agradeço o seu telefonema e espero que você tenha um pouco mais de firmeza para lidar com essa diversidade.
temos aí mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Boa noite, Adalberto. Pois não, Adalberto. Eu andei lendo algumas coisas. Eu tenho um problema de adiar muito as minhas tarefas, né? Sim. Eu acabei descobrindo que isso é o resultado de procrastinação, né? Seria uma doença psicológica. É um nome isso aí, não é uma doença, não. Isso é um nome só, né? Procrastinar significa adiar as tarefas, é simplesmente o adiamento, né? Sim. Eu até, por conta, né, acabei entrando em sites de procrastinação e acabei descobrindo que eu tenho um nível altíssimo, né? Eu adio demais e realmente, minha vida inteira eu sempre tratei as minhas coisas com um impulso, ou quando não tinha mais jeito, tinha que resolver, eu ia lá e resolvia. Eu nunca me planejei, nunca fiz nada. E eu andei lendo como tratar isso, como que eu conseguiria lidar com esse meu jeito de ser, né? E aí tem um monte de coisa falando, você pode, tem que pensar nos benefícios de fazer alguma coisa antecipada, tal, mas tudo bem, a gente até pensa, mas não consegue fazer, né? É muito difícil tratar, viu, Adalberto? Eu vou ser sincero com você. A procrastinação é um negócio muito ruim, você fica adiando coisas que, né? E essas coisas que você adia, às vezes elas ficam atormentando a sua cabeça, porque não é que você adia e fica tranquilo, né? Exatamente. Quando você adia e fica tranquilo, você não é um procrastinador, você é um cabeça fresca, né? Mas você não é um cabeça fresca. O procrastinador é um cara que adia e fica sofrendo pelo fato de ter feito o adiamento, né? Então, neste sentido, evidentemente que o mais complicado para tratar, porque o indivíduo sofre e, nesse sentido, é uma adversidade, vamos dizer assim, também ligada a um estado de sofrimento e, portanto, vamos dizer, se você quiser, pode chamar de doença, né? Nesse sentido, de ser uma coisa que te faz sofrer. Agora, tem alguma estratégia que você viu lá que faz sentido para você usar? Olha, a estratégia era sempre pensar o benefício de você resolver alguma coisa. E você consegue alguma vantagem, algum avanço com isso? Pois é, né? No início a gente tá empolgado e resolve, mas depois de um tempo você acaba se acostumando com a condição e acaba relevando. Fala assim, tudo bem, eu vou ter benefícios nisso aqui, mas deixa para depois. Então, o procrastinador adia até o benefício, né? Exatamente. Então, mas veja só, Adalberto, na realidade, o problema que as técnicas psicológicas são difíceis. O melhor jeito de tratar isso são as técnicas chamadas cognitivo-comportamentais mesmo. Quer dizer, são montagem de estratégias para ver se o indivíduo consegue, porque só ir atrás das causas psicológicas que levaram o indivíduo a esse procedimento não costumam ser eficientes. Tem coisas que são simples, na verdade pequenos problemas psicológicos, mas que na prática às vezes complicam terrivelmente a vida das pessoas e também dos terapeutas, porque é difícil para burro de tratar. Uma coisa simples dessa é duro para danar de tratar. Então você tem que montar uma estratégia pessoal, assim, de avanço progressivo, de alguma coisa, alguma forma de pensar a questão que te convença e você montar aí uma espécie de sequência de etapas de conseguir, reduzir o atraso, ou avançar na direção de conseguir os melhores resultados possíveis. Não é fácil, mas vai montando uma estratégia, é quase assim. Você tem que ser a pessoa que vai ajudar você a se livrar desse negócio. Um profissional de psicologia, caso você venha a contratar também, vai te ajudar, mas você que tem que montar um jeito de conseguir passar a perna na sua tendência a procrastinar. Quer dizer, você driblar o seu jeito equivocado de ficar adiando as coisas. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos agora um e-mail de uma ouvinte que não quis se identificar, que escreveu o seguinte: Doutor Flávio, sempre fui uma filha obediente e educada, mas não consigo ter um bom relacionamento com meu pai. Ele briga com minha mãe e acaba descontando nos filhos. Enfrento essa situação desde os 15 anos, hoje estou com 22. Ele não aceita ser contrariado. Certa vez, quando discordei dele, mesmo que educadamente, ouvi vários palavrões. Meu pai é um homem brigado com a própria família, que gosta mais de conviver com os amigos do que conosco. Ele não tem como sobreviver sozinho e fico preocupado com isso. Não aguento mais essa situação. O que faço? Então, minha cara, você veja só, não tem jeito de você poder valorizar, gostar
curtir um pai com um comportamento assim imaturo, quer dizer, uma pessoa que não pode ser contrariado e que, quando contrariado, reage explosivamente como se fosse uma criança pequena. Quer dizer, na verdade, ele é quase um pai que, no fundo, é um filho e não um pai. Na fase adulta, os relacionamentos com os pais e os filhos tem que ser uma coisa de igual para igual. Obviamente, com respeito pela uma certa hierarquia de idade e de autoridade dentro de casa, mas não tem por que você ficar aguentando palavrões de ninguém, nem mesmo do seu pai. Então, a postura não é de se preocupar muito com ele, não. A postura é de se preocupar com você, porque ele cuida mais da vida dele, já brigou com as pessoas da família, gosta dos amigos, porque essas pessoas, em geral, fora de casa, são muito extrovertidas, muito falantes e muito menos estourados, né? E se ele age desta maneira, que não corresponde à expectativa mínima que se tem que ter de um pai, evidentemente não há como respeitá-lo, né? É fraco quem grita desse jeito, mas você, vamos dizer, não tem que ter pena, porque é evidente que é fraqueza o indivíduo que não tolera frustração e contrariedade, que briga à toa por todo lugar. Mas você não tem que ter pena, se ele vai ou não conseguir sobreviver sozinho, não é efetivamente problema seu. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que cuidar da sua vida. Você é moça, você tem que defender a si mesma. Autopreservação acima de tudo. Afastar-se ao máximo e, quando for o caso, manifestar, ainda que discretamente, o seu descontentamento. Não se preocupe com os sentimentos, porque depois de uma certa idade, os sentimentos que a gente tem dependem do comportamento das pessoas, e não porque é pai, não porque é mãe, não é por causa de laço de parentesco que se definem sentimentos. Você parece ser uma moça ótima e lamento que não tenha tido a sorte de ter um pai tão legal quanto você. De todo modo, muito obrigado pelo seu e-mail. No Divã do Gicovati, teve produção de Alessandra Dias e Fernando Galo. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Jair Zúculo, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No Divã.